Estamos ao vivo, agora são 7 horas em ponto. Notícia, isso mesmo, fora do ar, os bastidores da notícia, agora com teste pelo Instagram. Vamos ver se vai tudo funcionar. A temperatura em Caxias do Sul é de 20 graus. Agora sim, já estamos no ar. Professor João Inácio, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, tudo bem, estamos aí, tranquilo. Esse belo sábado, né? Sim. E hoje eu até estava conversando nos bastidores com o professor João Inácio, falando sobre o Internacional, sobre o Grêmio também, do Placaju. Então, daqui a pouquinho, quem sabe, a gente fala sobre futebol, mas hoje a nossa live, professor, é mais para falar sobre o Fora do Ar, os bastidores da notícia política. Professor, eu acho que a eleição aqui, aliás, esse primeiro mês de 2023, parece que passou um ano, né? De tantas coisas que já aconteceram, é impressionante. Eu concordo, é uma sensação assim que cada dia é como se fosse um ano, né? Porque até se nós verificarmos esse último episódio ali, né, das entrevistas, das postagens do senador Marcos Duval, eu acho que num dia é como se tivesse sido um ano inteiro, né, de diferentes versões e postagens, e eu diria o seguinte, se muitos, né, que têm nessa época do ano assim as suas férias, né, de descanso, esse ano foi um ano muito atípico, porque eu acho que ninguém conseguiu tirar umas férias totalmente sossegadas, assim, as pessoas que se interessam pela política, que gostam das informações, cada dia era um sobressalto ali, né? Uma informação diferente, né? Acho que as pessoas não conseguiram, nesse ano, relaxar, né? Assim, com essa efervescência toda. Meu parceiro Edinho Soares, eu estava comentando com o professor João Inácio, que nesse primeiro mês de 2023, parece que passou um ano de tantas notícias que aconteceram nesse cenário político. Boa noite. Opa, boa noite, Ivan Garaboto, professor João Inácio, que saudade, professor João Inácio, né? Lembro da época, né? Da turbulência que ocorreu na cidade de Caxias do Sul, foi muito notável a sua participação e nos trazendo informações sobre todo aquele cenário, algo totalmente desconhecido ainda dentro da política caxiense, né? Um fato que entra para a história e também marca um novo início de um contexto político, não somente em Caxias do Sul, mas como uma visão. As pessoas passaram, né, a observar a política, respirar a política, querer compreender fatores de política. Mas como o Ivan Galabô estava agora complementando, parece que ainda toda aquela pressão, por assim dizer, né, desse ano eleitoral, dos últimos fatos vividos no país, parece que não encerraram. Então não deu essa sensação de aquela transposição de um ano para o outro, que dá aquela, como vocês estavam comentando anteriormente, aquela sensação de relaxamento, período de férias, festividades que vão vir agora, como o Carnaval. Parece que a coisa ainda continua, né? Os anseios, os sentimentos ainda de interrogação por parte da sociedade brasileira, sabendo que ainda, para que lado vamos, o que vai ocorrer e como será todos os desdobramentos. E por isso, hoje, eu tenho certeza que essa live vai estar recheada aí com a presença do professor João Inácio, trazendo para a gente um pouco de informações sobre esses desdobramentos, até para a nossa audiência poder compreender e poder observar, né, e ter uma amplitude maior sobre os fatos que estão ocorrendo dentro do nosso país e, claro, também, né, sobre os desdobramentos sociais, né, da nossa nação. Lembrando que você é convidado a curtir, a comentar nessa live, que é a super live do Fora do Ar, Bastidores da Notícia. Eu, Ivan Garaboto, Edinho Soares, e nosso convidado especial, o professor e cientista político, João Inácio. Professor João Inácio, o Edinho comentou da turbulência. Parece que essa turbulência vai terminar quando? Ou nunca vai terminar essa turbulência, professor? Olha, eu sempre me recordo, né, que no início dos anos 2000, eu defendi uma tese sobre a antipolítica entre os jovens, né? Já percebia, assim, e na
época, né, até não foram todas as pessoas que simpatizaram assim, com a minha tese, porque a antipolítica, que eu comentava no período, ela é as pessoas assim que nutrem esse sentimento, elas são tão ativas quanto as pessoas que fazem a política, porque o que acontece? A política, ela é algo que pressupõe movimento, né? Então as pessoas se manifestam, as pessoas argumentam, as pessoas participam de manifestações, as pessoas votam, ou seja, a política, em geral, é algo que pressupõe movimentos, os militantes políticos, as pessoas se interessam. E no início dos anos 2000, assim, eu diria, com o final da Guerra Fria, ali, né, nos anos 80 do século XX, e com a queda do Muro de Berlim, né, nós assistimos uma grande reformulação nos processos políticos, ao ponto até de que muitos achavam que a política já não atraía mais tanto interesse, né? Então era muito comum as pessoas pensarem na apatia política, né? Especialmente entre os jovens, né? E quando eu falava da antipolítica, eu dizia que não era bem assim, né? Porque a antipolítica, ela não é da apatia, ela é também da movimentação, né? Só que o pessoal olhava um pouco com a cara torta, né? Eu diria que hoje em dia, então, esse sentimento mudou, né? Ou seja, nós temos uma participação política talvez nunca antes vista na história da humanidade, até por causa de ferramentas como essa, assim, né? Ferramentas como das redes sociais, mas também nós temos visto muito movimento de ruas também, né? Com paralisações, nossa, assim, eu diria que nessas últimas, eu diria assim, no caso do Brasil, 2013, outros países tiveram até manifestações um pouco mais anteriores, 2011, mas eu diria que a segunda década do século XXI tem sido uma década de grande movimentação política no Brasil e no mundo, com cada vez mais as pessoas ganhando as ruas, as redes sociais, e isso gera uma pressão no processo político que já vinha um pouco assim, né, em marcha lenta, né, assim, as eleições, os parlamentos, os governos, eles vinham meio assim num ritmo, num tran-tran, que eles também têm sido envolvidos nessa tsunami, né? Então é na Europa, é nos Estados Unidos, na Ásia, e lá pelas tantas estoura uma guerra, senão nós temos tido uma efervescência muito grande, e eu diria assim, né? Uma vez aquele revolucionário russo, né, o Trotsky, ele disse que se a pessoa quisesse tranquilidade, ela não poderia nascer no século XX, que o século XX tinha sido um século de grande efervescência, né? Ele foi assassinado em 1940, né? Então, os 40 anos do século XX que ele viveu foi de uma intensidade absurda, né? Eu diria também, estendendo agora para a segunda década do século XXI, que não é um lugar bom para as pessoas mais tranquilas e acomodadas, né? João Inácio, até para nós expandir esse assunto, né, através das tuas pontualizações, como explicar, né, dentro do cenário brasileiro, claro, observando também o contexto internacional, essas polarizações, né? Nós vemos muitas vezes, a exemplo da Europa, países europeus, nós vemos também né, aquele movimento muito gritante dos Estados Unidos, apesar de os Estados Unidos, né, ser diferente o formato político em relação ao Brasil. Mas como é que a gente pode observar dentro dos estudos da ciência política para compreender esse movimento de polarizações? Olha, eu diria que talvez a grande novidade, né, dessas últimas décadas seja do crescimento da extrema-direita, que, por vários motivos, né, passou assim, algumas dificuldades na segunda metade do século XX, na Europa, né, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial e de todo o problema do nazismo, fascismo, né, foi digamos assim, a própria questão da Guerra Fria, ela de certa maneira, favoreceu, né, uma posição mais de centro-direita, centro-esquerda, assim, né? E as eleições europeias, especialmente, elas vão
favorecer muito, assim, né, os partidos que se dirigiram mais para o centro. Os Estados Unidos, de certa maneira, também, né, apesar deles terem um sistema um pouco diferenciado dos demais, eles têm o futebol deles, eles têm a Fórmula 1 deles, né? É o mundo à parte, né, professor? Oi? É o mundo à parte, né, os Estados Unidos vivem. Eles têm um certo isolacionismo. O campeonato nacional deles, eles chamam campeonato mundial, né? Só para a gente ter uma ideia. Sim. É bem isso. E aí, no caso, os Estados Unidos, eles têm um sistema político que já faz uma filtragem muito grande, excluindo os extremos, né? Mas se nós formos ver, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, nós temos tido um crescimento muito grande da extrema-direita. E isso movimentou o cenário, ou seja, porque o que nós tínhamos? Em geral, a esquerda, a centro-esquerda, especialmente depois da Guerra Fria, né, e com a própria dissolução da União Soviética e tudo, ela ficou um pouco perdida, assim, né, em se realmente assumia a institucionalidade, a democracia representativa, né, as instituições, ela ficou um pouco em dúvida, mas eu diria que agora, com o próprio crescimento assim, da extrema-direita, a novidade é que a esquerda, a centro-esquerda, elas cada vez mais vêm em defesa das instituições, né? Enquanto que a direita, especialmente a extrema-direita, se colocou numa posição mais de contestação, de golpes, de revoluções, né? Então nós assistimos uma espécie de dança de cadeiras, né? Aquilo que era mais comum nós observarmos na esquerda, na extrema-esquerda, né? Uma ação de contestação, de crítica das instituições, de golpes, né? Muitas vezes, né? De ações armadas, de ações de violência de rua. Hoje nós estamos assistindo a extrema-direita no mundo, né? Vejam lá o Capitólio, vejam os casos do Brasil, na Europa também nós temos visto alguns desses episódios, enquanto que o centro, a centro-esquerda, a esquerda e até às vezes a própria extrema-esquerda tem vindo em defesa das instituições, né? Eu diria que isso talvez seja uma novidade assim, dessa segunda década do século XXI, né? Temos essa dança das cadeiras, né? Eu diria assim que o grande desafio no Brasil e no mundo é realmente quem defende as instituições, né? Porque muitas vezes a democracia, né, especialmente uma democracia eleitoral baseada em incertezas, ela gera muitas vezes assim uma insegurança que ninguém se sente confortável, como no futebol, né? Que muitas vezes o torcedor ele reclama da arbitragem, ele gosta até às vezes quando a arbitragem tem decisões polêmicas a seu favor e critica quando é contra, né? Eu diria que o processo institucional, né, especialmente a democracia representativa, com as incertezas eleitorais, ela gera essas dúvidas, né, que hoje em dia tem sido uma brecha para que a extrema-direita no mundo questione esses processos, né, e a extrema-esquerda e a esquerda e a centro-esquerda, que às vezes se aproveitavam na crítica, hoje em dia vem mais na defensiva, né? Mas isso mostra realmente, eu diria o seguinte, ó, o lado bom e ruim da democracia, porque esse ambiente de discussões é um ambiente bem democrático, assim, né? Sim. Que mostra a incerteza, as diferentes possibilidades. Agora, nem todo mundo tem maturidade de lidar com isso, assim, né? De aceitar o resultado, né? Independentemente, assim, né? De quem ganha ou de quem perde. A grande dúvida no mundo tirando assim os extremos de lado, qual é a fatia da população que defende as instituições independentemente dos resultados eleitorais, uma vez que as eleições sejam bem feitas, né? Eu diria que essa é uma dúvida que passa no mundo hoje. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só mandar um abraço para o pessoal da nossa audiência, né? A Lu Almeida está nos acompanhando, a Mileu Masli junto com a gente, o Fernando nos acompanhando, a Fátima também está junto com a gente nos acompanhando, a Lucy Ivane também nos acompanhando, o Fernando Levinsky, abraço para você, a Silvana junto com a gente, a Zizete. DJ Leandro. Isso, o DJ Leandro Zimmermann, grande abraço, muito obrigado, João. Edinho, eu não sei se o professor conhece, também o Borovski acompanhando a gente, o Edson Borovski. Edson Borovski. O famoso gremista Edson Borovski, né? Opa!
Olha a Vai dar crise responsabilidade que nessa temos live, aqui. vai dar crise Ei, nessa live. olha a responsabilidade que temos aqui. Professor Inácio, desculpa ter E interrompido o Ivan o anteriormente. Edinho, Pode o Brau, falar. ele é colorado, tá? É, O Brau, você é colorado. é colorado. Olha só. Acertei, professor? Sim, ele é colorado. Eu que gosto de pegar no pé dele. Deixa eu só aproveitar a oportunidade e até Claro, fazer essa Edinho. pergunta. Como explicar o fator religiosidade na política dentro do país? Ah, belo assunto. Olha, o que nós temos visto também, eu diria que antes um pouco da política, por incrível que pareça, né, em pleno século XXI, já com décadas, né, assim, de uma ciência empírica mais efetiva, de todo processos digamos assim, de retirada, de separação, né, do Estado, da Igreja, todo um período assim de laicização da política. Por incrível que pareça, nós temos movimentos religiosos, eu diria, que cada vez se fortalecem mais, né? No nosso caso do Brasil, né, para não fazermos grandes generalizações, assim, né, percebemos que se na segunda metade do século XX, ali tínhamos, por exemplo, toda uma ação da Igreja Católica, assim, né, depois do Concílio Vaticano II, da própria criação da teologia da libertação, aquelas comunidades de base, né, até no caso da época da ditadura, que eram uma vazão assim para movimentos assim, né, de resistência, movimentos. Nós tivemos uma ação muito forte assim, né, da Igreja Católica, especialmente essa das comunidades de base, da teologia da libertação, né, com as regiões mais periféricas e vulneráveis, e até pela perseguição política era um tipo de movimento que podíamos fazer. Caxias do Sul, ela é um marco, né? Já tivemos algumas pesquisas mostrando como o centro de evangelização e de organização missionária era um propagador e fazia seminários internacionais até, tinha todo um polo de atração, né, capitaneado pelo padre Orestes, né, que tinha assim palestrantes e movimentos assim da América Latina inteira, assim, né? Ou seja, a Igreja Católica, especialmente, era um desaguadouro para uma certa militância política de direitos humanos, né, voltada à erradicação e minimização da pobreza e tudo. Com a perseguição da teologia da libertação, né, até capitaneado um pouco pelo Papa Bento XVI, recentemente falecido, né, a Igreja Católica ela começou a encontrar dificuldades de manter esse movimento mais de base, e a própria redemocratização no Brasil também colocou em cena novas possibilidades de militância política que daí também afastaram algumas pessoas do movimento da Igreja que foram militar em sindicatos, partidos, né? Aí também os próprios partidos de esquerda, muitos deles tinham visões sociais, né, por exemplo, de se infiltrar em comunidades periféricas, né? Havia toda uma preocupação assim, né, que com a redemocratização, né, e o final do século XX, tanto a Igreja Católica como os próprios partidos e grupos e movimentos sociais que tinham outros desafios e tinha a própria questão da institucionalidade das eleições, começaram a abandonar, digamos assim, a população mais periférica. E como não existe lugar ou cadeira vazia, né, essa periferização, né, começou a ser abraçada por essas novas denominações, assim, evangélicas, pentecostais, né, e começaram a ocupar esse espaço assim periférico e num primeiro momento realmente entrando na brecha de ser uma instituição que vai até, digamos assim, aquelas áreas mais periféricas, né, enquanto que muitas vezes é difícil para as demais instituições, né? Tivemos com o SUS uma proliferação da área da saúde, por exemplo, importante. A educação também, ela acabou se disseminando. Se nós pegarmos o ensino fundamental, as séries iniciais é bastante integral, assim, né? Mas demais outras instituições urbanas, né, culturais, científicas, elas sempre tiveram dificuldades assim, né, de chegar mais na periferia. E com a saída daquelas antigas organizações, né, ou com a diminuição da força dessas,
eu diria que muitas dessas denominações religiosas elas começaram a se ocupar esse espaço e começaram a desenvolver ações sociais, ações comunitárias e religiosas, né? Cada vez mais envolvendo essa população vulnerável, essa população carente, população carcerária, a população assim com esse perfil. E não demorou muito para que isso começasse a se materializar politicamente, né? Muitos desses movimentos, eles não são assim apolíticos, ao contrário, eles entendem da importância da política. Se nós formos ver esses movimentos religiosos na Europa, também eram movimentos extremamente politizados, né? E se nós formos ver cada vez mais esse movimento, que eu diria assim, começou mais em regiões periféricas, e com o tempo também foi angariando adeptos nos setores médios, né? Que também foram sendo envolvidos, né, por essa movimentação religiosa, que hoje em dia cada vez mais também tem uma conotação política, né? Então eu diria que o fortalecimento dessas bancadas religiosas, especialmente da bancada evangélica, é algo extremamente natural em vista da grande penetração social que tem. Eu digo que, porque muitas vezes, com as pesquisas que desenvolvo, né, acabo visitando os diferentes bairros, né, de Caxias, Bento, São Marcos, Canela, Gramado, e a gente percebe, assim, nos bairros mais periféricos, que há uma presença muito forte dessas religiões, assim, com os seus templos, com as suas igrejas, com as pessoas, né? E isso, para ter uma atuação política, bateu, valeu, né? Então, eu acho que tem um peso importante, eu acho que começa a se disseminar para outros estratos sociais, mas eu diria que a força desse movimento ainda é uma força muito relacionada aos setores mais vulneráveis, assim, periféricos. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Lucas Ana Maria. É isso mesmo, estou vendo o meu maninho, também nos acompanhando o Lucas Santos. Oi, professor. Não, é isso aí, meu irmão. Um abraço. Agora são 7 horas mais 22 minutos. Professor, eu quero falar de um assunto bem atual. Vamos falar um pouco dessa área religiosa, que é importante mesmo, essa participação, mas temos que falar, Edinho e professor, sobre o assunto da semana, na minha opinião, o senador Marcos Duval, que disse que o Bolsonaro tentou coagi-lo a ajudar em golpe. E agora, professor, o que vai acontecer? Pois ele diz uma coisa, depois é outra, faz depoimento, dá uma entrevista, muda assunto. Está complicado, mas está complicando também o Bolsonaro com isso. Eu entendo assim, nós temos nesses episódios, né, desde lá do 8 de janeiro, né, com aqueles episódios de vandalismo, esses depoimentos, entrevistas, né, do senador Marcos Duval, nós temos, eu diria assim, duas abordagens. Uma é a jurídica, policial, né? Sim. Então, me parece que cresce a expectativa, né, de que os órgãos responsáveis, né, da polícia, do judiciário, do Ministério Público, esses órgãos entrem em cena e possam fazer as devidas investigações e apurar as responsabilidades, né? Eu acho que é uma dimensão jurídica que ela é uma dimensão que precisa avançar nesse aspecto das investigações, dos inquéritos, né? Mas também existe a dimensão política, né? E eu diria que a dimensão política, ela, de certa maneira, coloca mais um tijolinho, né? Assim, mais um ingrediente num processo que demonstra, né, realmente um espírito antidemocrático nesse grupo político que é mais radicalizado, né? Estava relacionado ao ex-presidente Bolsonaro, né? O ex-governo Bolsonaro ele não era composto só desses grupos, tanto que uma parte do governo Bolsonaro está agora no governo Lula, né? Naqueles partidos do Centrão, né? Então eu diria assim, parte do governo Bolsonaro, parte do governo Lula é a mesma coisa, assim, né? São Diz que até o PL, né, tá indo. Tem até pessoas do PL, né? E se nós formos ver o União Brasil, parte da União Brasil
era do PSL, né? Partido, e o Luciano Bivar, por exemplo, né? Aquela figura. E o próprio Democratas, que também, ou seja, outra parte do União Brasil. Então, assim, ó, quando nós pensamos no sistema partidário eleitoral e governamental, nós temos no Brasil, pela fragmentação partidária, que é tão responsável pela existência de vários partidos, mas do eleitor também que vota em todos esses partidos, né? Nós temos países que têm mais partidos do que o Brasil, só que o eleitorado lá concentra em menos partidos. Aqui no Brasil, nós até nem temos tanto partido assim, mas o eleitorado brasileiro costuma dispersar o seu voto. E isso faz com que nós vamos ter sempre no executivo, especialmente dos estados, das maiores cidades, como é o caso de Caxias, ou no governo federal, nós vamos ter alguns políticos, alguns partidos que vão estar em todos os governos, que é uma característica nossa, né, do chamado presidencialismo de coalizão. Mas aqueles setores assim mais extremistas, assim, seja no caso do governo Bolsonaro, seja no atual governo, esses são diferentes, né? E o que a gente percebe? Que aquele núcleo duro mais do ex-governo Bolsonaro, ele, a despeito de concorrer e disputar eleições e estar no parlamento, ele também se mostra cada vez mais simpatizante de ações antidemocráticas, né? Ou seja, tentando eventualmente assim golpes contra o Estado democrático de direito, né? Que é uma característica, por exemplo, que as entrevistas, né, do senador Marcos Duval, as próprias manifestações, né, do ex-presidente Bolsonaro e de outras pessoas, como aquele ex-deputado Daniel Silveira, os filhos lá do Bolsonaro e outros como a Carla Zambelli, né, Roberto Jefferson. Ou seja, nós temos um conjunto de pessoas que são do chamado núcleo duro político ideológico, que além delas disputarem eleições, participarem, né, do Congresso, elas também têm essa vertente assim golpista, né? E esse é mais um episódio, né, que mostra ingredientes assim nessa perspectiva, né? Edinho? Eu queria fazer nesse mesmo segmento, mas fazendo um olhar mais ao redor da situação. Nós estamos vendo hoje, depois de um determinado período, a esquerda se reagrupando e novamente ascendendo-se ao poder. Nós percebemos que hoje a esquerda ela é representada através da personalidade do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que é vamos dizer assim, hoje é o polo que representa tudo isso. E nós estamos vendo que na direita, né, nós tivemos uma flutuação, alguém que aproveitou a brecha, que foi o Bolsonaro, e fez um movimento direitista, pelo menos é a forma que eu vejo esse cenário. Nós observamos que agora que parece que até então, que apresenta dessa forma, o Jair Bolsonaro se afastou. Como reagrupar a partir de agora a direita, né? Não sei se ela está desagrupada, não sei se a princípio parece que está, você pode ampliar para a gente. E essas sucessões, né? Os partidos não trabalham por tudo isso, dificuldades para o futuro vem aí, né? Eu diria, né, Edinho, que esses movimentos, né, de esquerda, direita, assim, né, nós até somos muito generosos em chamar esses grupos de esquerda e direita, assim, né? Porque se formos pegar o pé da letra, assim, sobra pouca esquerda, assim, né? Se formos pensar historicamente nas suas bandeiras, assim, né? Eu diria assim, eu como cientista político, teria dificuldade de enquadrar o Lula como alguém de esquerda. Eu colocaria ele como centro-esquerda, assim, né? Que é um pouco até a própria cara do governo dele lá, que tem União Brasil, tem eu diria assim, o Lula, ele é reconhecido, eu diria assim, é um problema, mais eu diria assim, acadêmico, científico, tratar o Lula como alguém de esquerda, né? Eu acho que de esquerda mais o Boulos, por exemplo, né? Eu acho que se a gente for pensar numa liderança de esquerda hoje em dia no Brasil, o Guilherme Boulos, eu acho que representa isso mais autenticamente, assim, né? Mas eu diria assim, o problema o que aconteceu? A esquerda no Brasil ela está muito fragilizada, né? Ela tem tido derrotas eleitorais, né? E ainda talvez está, professor? Eu diria que o problema maior da esquerda é nas eleições parlamentares. Né? Uhum. E
assim, ela tem muita dificuldade. Assim, ela tem lideranças, por exemplo, como a do Guilherme Boulos, que quase virou prefeito de São Paulo, né? Sim. Mas isso são nas eleições majoritárias, né? Nas eleições parlamentares, não. Assim, né? Em geral, a esquerda tem tido uma votação muito baixa, assim, né? Agora, a centro-esquerda, aí sim, já começa a aumentar um pouco mais, mas também, assim, ela mais ou menos se manteve, né? Eu diria que nós tivemos no Brasil talvez uma diminuição muito grande, assim, da centro-direita e da direita e o crescimento da extrema-direita. Eu diria que o Bolsonaro também, assim como o Lula, só com uma visão, assim, talvez um pouco mais, assim, menos criteriosa, a gente pode chamar o Lula de esquerda. O Bolsonaro também não dá para chamar de direita. O Bolsonaro é extrema-direita. Eu diria que, nesse caso, a direita no Brasil também ela sofreu muito, não tanto pela disputa com a esquerda, mas com a extrema-direita. Nós tivemos, por exemplo, nas eleições de 2018 e nessa, a dificuldade assim, das chamadas terceira via, que, na verdade, tentavam fazer uma mobilização de uma direita mais tradicional, democrática, assim, né? E esses grupos estão com muita dificuldade, eu diria. Assim. Eu diria tanto a esquerda quanto a direita, elas estão com muitas dificuldades no Brasil. A direita por causa do crescimento da extrema-direita. Então, eu diria que vai ser um desafio muito grande, Edinho, para a direita, porque o que acontece? O governo Lula vai ser muito sedutor em trazer parte da direita para o governo, como já o fez. Então, a direita no Brasil, hoje em dia, ela vai ficar desafiada entre ser governo e ser oposição. Já eu diria que o governo Lula, ele conseguiu atrair grupos de esquerda que antes eram até contrários, como o caso do PSOL, que nos governos da Dilma era oposição, né? Então, eu acho que o governo Lula, ele conseguiu trazer praticamente toda a esquerda, centro-esquerda, PS... Ele uniu a esquerda, né? PSOL, né? Conseguiu trazer todos esses grupos. Fechou um blocão, né? E parte da direita. Então, nós temos, assim, ó, do PCdoB e PSOL, a União Brasil no governo Lula. Então, a direita, ela vai ter essa dificuldade porque ela vai ter, de um lado, a extrema-direita, que é forte no Brasil, e que tem uma boa representação, né? Se nós formos ver, do ex-vice-presidente Mourão, da Damares, dos filhos do Bolsonaro e outros. A extrema-direita, ela é forte, e parte da direita está no governo Lula. Então, vai ser um desafio muito grande para a direita, que a gente percebe, em parte, com o governador Eduardo Leite, que ele teve sucesso no Rio Grande do Sul, mas a gente vê nacionalmente a dificuldade, né, de partidos de ocuparem esse espaço assim, ó, da direita, porque os de esquerda eles desistiram de criticar assim, ó, mais enfaticamente o Lula, então eles estão no governo Lula. Sim. E a direita, como ela se dividiu, então aqueles que não estão no governo, eles vão ter, vamos ver, né, eles vão estar sanduichados ali entre a extrema direita, que daí sim vai ter todas as possibilidades de fazer oposição ao Lula, né? Não vai ter nada no governo, né? Já a direita ela vai ficar ali naquela entre morde a sopra ali, né? Assim, né? O que pode ser vantajoso para ambos os lados, para a centro-esquerda, da esquerda, e para a extrema-direita. Eu diria que a extrema-direita ela está um pouco envolvida nesses episódios golpistas, que na verdade é bom porque uma parte da população gosta disso. Mas quando nós pensarmos nas próximas eleições, por exemplo, ela vai ter, ela tem uma grande possibilidade, por ser oposicionista ao governo Lula, de aproveitar sempre a brecha da crítica, né? Só que se ela fica envolvida nesses episódios, ela vai ter dificuldade de... Isso vai provavelmente fortalecer mais os partidos ao redor do governo Lula, né? 7 horas mais 34 minutos, temperatura 19 graus. Tem mais minutos, professor, para falar com a gente? Não, eu queria falar do Inter agora, né? Olha, o Inter é só amanhã, hein? Às 8h30 da noite. Não, outro poderoso novo amor. O Inter ele começou mal, mas ele já está voltando aos trilhos ali, né? É que o gauchão é difícil, né, professor? O gauchão é muito difícil. E acho que o Inter já vai começar bem na Libertadores, ou seja, ele já deu uma patinada no gauchão para acordar e começar bem na Libertadores, né? Oxalá. Vamos ver. Quero aproveitar
Mandar um abraço para o Juan e a Jéssica, o Negri, o Jason Caxias nos acompanhando, também a Paula Oliveira, a Silvana Rempel. Então, muito obrigado pela audiência. Edinho, contigo, depois eu faço uma pergunta para o professor. Eu sei que nós estamos estourando o nosso tempo, mas eu teria que fazer essa pergunta. Os perigos aqui no Brasil desse culto à personalidade. A gente viu muito notório isso, né? Não sei se parece ser assintoso, mas tentaram criar uma figura ao entorno do Jair Bolsonaro nacional com cultos, né, de personalidade, misturando religião com questões políticas, como alguém enviado de Deus. Quais os perigos disso para a democracia? Eu diria assim, infelizmente, o sistema político e partidário do Brasil, e eu diria até que em outros países não é muito melhor, assim. E, a despeito de ter todo esse esforço, assim, de se fortalecer instituições, né? E acho que até nós nem temos muito esse esforço no Brasil, no caso. Mas eu diria assim que é um traço característico de nós termos isso à esquerda e à direita, eu diria assim, a centro-esquerda e a centro-direita, né? Acho que uma das grandes dificuldades que tivemos, seja na eleição de 2018, seja na eleição agora de 2022, e eu diria que isso também acaba repercutindo assim, nos estados, municípios, especialmente nas eleições majoritárias, quando nós não temos candidaturas carismáticas, que podem ter assim, bons apoios, bons projetos, né? Mas elas patinam porque justamente o eleitor brasileiro ele é muito favorável assim, né, a ter essas lideranças carismáticas. E eu diria que o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro são duas das lideranças mais carismáticas dos últimos anos. Assim. Claro que se nós entrarmos no perfil dessas lideranças, com certeza nós vamos encontrar profundas diferenças entre, por exemplo, o Bolsonaro e o Lula. Mas eu diria assim, que é difícil uma outra candidatura disputar eleições com esses dois, né? Foi o que a gente percebeu ali, né? Com todo o apelo, eu diria assim, com toda a propaganda até que tínhamos, assim, de uma terceira via, de sair dessa polarização, Lula-Bolsonaro, a gente viu o fracasso que foi. E eu diria que a única pessoa que conseguiu se movimentar um pouco ali, aparecer, foi a Simone Tebet. Né? E foi a única que conseguiu se marcar e sobreviver, mas a gente sabe que também ela precisou virar ministra do governo Lula para poder permanecer, porque é difícil, né, sobreviver com essas duas lideranças. Agora, claro... E até para poder seguir a história dela, né? Isso, né? Eu acho que ela precisou fazê-lo, né? Não quer dizer que ela vai ficar abraçada com o Lula a vida inteira, mas mostra que ainda são lideranças em construção. O governador Eduardo Leite também, né? Eu acho que tenta toda essa possibilidade de ocupar um espaço diferente. E eu diria que ele é um candidato carismático também. Eu acho que ele até tem futuro. Ele é Simone Tebet. Eu acho que dessas novas gerações, eu não conheço muito, vamos ter que esperar para ver em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio, assim, né, que conseguiu a eleição muito na onda do Bolsonaro. Agora, eu diria assim, aqui a Simone Tebet e o Eduardo Leite, eu acho que eles têm luz própria e vamos acompanhar para ver, mas o que acontece, assim, a liderança do Bolsonaro, ela é uma liderança muito marcada por isso, assim, por aspectos religiosos, né, por essa questão assim conservadora da família e muito calcado, assim, eu diria que como também um certo desdobramento daquelas questões lá da Lava Jato, dessa questão da corrupção, assim, a liderança do presidente Lula, ela é assim, mais histórica em termos do sindicalismo, né, até muito em vista da defesa e a relação forte com os setores populares, né, com os direitos sociais, né, e os dois governos dele super bem avaliados, assim, né? Mas são pessoas super carismáticas, eu diria assim, que é difícil a política quebrar isso. Assim. O que a gente vai ver na Europa, também nós temos lá os Berlusconis, né? O atual presidente francês também é uma pessoa carismática, né? O Macron, se nós formos ver lá o Trump, o Barack Obama, né? Se nós formos lá para a Rússia, o Putin, né?
o próprio Zelensky, ou seja, a política ela é muito feita com lideranças carismáticas. Eu acho que o grande desafio é que essas lideranças carismáticas, elas precisam ter um carisma e um contato com o povo que às vezes pode desagradar, assim, a jornalistas, professores, né? Porque eles têm uma linguagem do povo. O problema é que quando essas lideranças elas se aventuram com essas estratégias antidemocráticas, né? Eu acho que esse é o grande perigo das pessoas se acharem assim muito superiores à política, ao bem e ao mal, né? Esse é sempre um grande problema para essas lideranças carismáticas, de se acharem superiores às instituições, à democracia, ao bem e ao mal. Mas eu diria que é difícil a política não lidar com lideranças carismáticas. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Matheus Maciel, da Rádio Caxias, também o Ladim Fabres, a Miraci Pires Lucas, eu acho que o professor conhece, né? Também a Vani Petri, o Lucas de Lima Luz, Inter não, decadência. Professor, como podemos... O chão está aí, vamos ver. Professor, como o senhor avalia esse primeiro mês do governo Lula, os acertos e erros? Olha, eu diria que o governo Lula ele contou muito com a sorte dessas coisas feitas, né? O 8 de janeiro, agora essas entrevistas do senador Marcos Duval. Eu diria que o governo Lula deve adorar esse tipo de coisa do ponto de vista político, né? Porque daí tira o foco dos eventuais problemas de um governo que inicia, né? É verdade. As entrevistas do governo Lula, se a gente for ver, sabendo a raposa política que é, ele não diz nada de graça. Então, se ele fala alguma coisa, ele também quer chamar atenção para isso ou desviar o foco. Eu diria que é um primeiro mês muito favorável, porque se discutiu tudo menos o governo, né? É verdade. Não deu tempo complementar o governo. Então, ele teve um primeiro mês de lua de mel, assim, porque ele se discutia tudo menos o governo. Eu acho que quando se começar a discutir o governo, né, ele vai ser um governo desafiado, que tem crise, tem toda a questão política, tem uma oposição forte. O próprio governo é com muitos partidos diferentes, aí tem problemas com os partidos, as pessoas que são indicadas a ministro. Eu diria que ele viveu na lua de mel, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que começar a responder esse tipo de coisa, né? E o vai ter que orçamento também, né, professor? Oi? Desculpa interromper, mas o próprio orçamento federal também está comprometido, né? Não está dos eu acho que toda essa questão ele viveu de lua de mel. Eu acho que talvez agora também com carnaval, assim, né? Nós ainda estamos num período. Eu acho que quando o ano começa depois do carnaval, eu acho que e se parar essas situações todas, essa outra discussão, porque eu acho que o pessoal da extrema-direita, não sei se está percebendo, quanto mais eles fazem esse tipo de coisa, mais eles dão folga para o governo Lula, assim, né? Porque daí junta todo mundo em defesa da democracia, em defesa do governo, e eles estão... é o primeiro mês que o governo Lula pediu para Deus. Assim. Se isso parar e começar a entrar em temáticas, decisões do governo Lula, aí nós vamos começar a entrar naquilo que é as dificuldades do governo com o atual cenário do Brasil. Assim. E Edinho, a sua opinião sobre o governo Lula esse primeiro mês? Seguindo assim, muito de forma bem explícita o que o professor estava nos complementando, parece que o baralho da sorte, né, por assim dizer, foi aberto pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Porque todos os eventos necessários para que ele pudesse ter esse autofirmamento e, de certa forma, fazer uma fala à sociedade brasileira centrista, mais ao centro, de o que ele falava tinha relevância, aconteceu nesses primeiros 30 dias. Né? Bem como o professor disse, né, o que nós vimos, né, nos primeiros 30 dias? Nós vimos no dia 8, em pleno dia 8, no início do seu governo, uma tentativa frustrada de uma movimentação lá em Brasília, dando-lhe autoridade para o quê? Para que ele conseguisse, né, emitir esse decreto, não precisou fazer esforço. Foi praticamente um clamor unânime de todas as instituições, né, federais. Posteriormente, nós vemos um casamento com o STF, aquela caminhada magistral, né, de todo mundo de mãos dadas, chancelando que estava junto. Coisa que nós vimos que foi uma prática que o Jair Bolsonaro utilizou de combater o STF, né, combater essa instituição, esse pilar da justiça. O Luiz Inácio Lula foi falar e chama-os, né,
para o lado. A questão dos Yanomamis, a partir do momento que mostrou, né, foi lá e mostrou, agora vou mostrar para o país, a mídia foi junto, acompanhou e mostrou aquilo lá, então tudo já se pauta para a questão ambiental de uma outra forma de visão do que era nos retratado. Internacionalmente, destravando aquela questão do orçamento, né, voltado para as questões ambientais. E agora, né, esse fato de se desdobrar desses fatos, né, que vem mostrar que aparentemente havia essa articulação interna, inclusive com a própria mão, né, do ex-presidente, o Jair Messias Bolsonaro, dentro desse teatro do golpismo, chancela tudo isso que o professor disse, né, que foram assim coisas que nem esforço precisou fazer, vieram de brinde ao longo de tudo isso e canalizou o foco para tudo isso. Até inclusive nós hoje nós ainda estamos acompanhando timidamente ações de ministros, nós estamos acompanhando ainda alguma movimentação de alguma pasta e outra, porque se discutiu tudo, menos governo, como disse o professor. Está muito cedo para avaliar algumas coisas do governo. E para fechar, professor, a reeleição de Arthur Lira, recorde para a Câmara dos Deputados, também a eleição do Pacheco, Rodrigo Pacheco, que foi apertada, entre aspas, com o Marinho ou não, Rogério Marinho ou não? Não, eu diria que talvez o principal evento político desse início do governo, né, foi a eleição do Lira nos moldes em como ela aconteceu, né? Porque eu acho que se esperava, né, que o Lira fosse reeleito, porque o próprio Lira, eu acho que ele conseguiu se colocar de um jeito que ele serve tanto, digamos assim, à extrema-direita bolsonarista quanto ao governo, né? Então, ele diria que isso é uma habilidade política que a gente não pode negar, né? Que o Lira ele conseguiu se colocar como, de certa maneira, alguém que não vai ter uma ação contrária nem aos bolsonaristas, assim, e nem ao governo, né? E acho que isso sinalizou, então, né, e fortaleceu ainda mais a figura do Lira, que me parece, assim, que saiu como alguém mais emblemático, assim, eu diria que, ainda que a gente possa pensar que tenhamos alguns ministros do governo Lula que também já estão construindo a sua plataforma, assim, né, para concorrerem nas próximas eleições, como o ministro da Economia Haddad, a Simone Tebet, sei lá, a Marina Silva, o próprio Geraldo Alckmin, e outros que a gente vê que eles têm também uma perspectiva do futuro, mas eu acho assim, o Arthur Lira, mesmo que ele não concorra à presidência, ele virou assim, a eminência clara assim, da nossa República, mais do que o Rodrigo Pacheco, assim, que ficou mais na dependência do apoio do governo. Assim, né? Como o governo ele tem muitas ferramentas de sensibilização, né? Eu diria que parte já do Senado mostra, né, se a gente tinha uma primeira avaliação, assim, que o Senado ele era muito favorável a um governo Bolsonaro, caso o Bolsonaro tivesse conseguido a reeleição, com aquele Senado, né, ele poderia implementar várias das propostas que tocavam por ali. Por incrível que pareça, né, eu diria pela habilidade do Lula e pelo governo federal ter muitas ferramentas, o Lula já está trazendo o Senado para ele. Eu acho que o Rodrigo Pacheco foi alguém que não era do PT e que pode fazer isso. Então, eu acho que o Rodrigo Pacheco, a eleição dele foi menos dele e mais do governo, do Lula, no sentido de ter um apoio forte ali, né? Ela foi uma eleição mais emblemática, né, por causa da disputa lá com o ex-ministro do Bolsonaro, mas eu acho que mostrou que se agora o Bolsonaro e esse grupo tem 30, eu acho que mais 2 meses vai ter menos ainda, porque o governo cada vez mais vai atrair, né, essas pessoas. Por quê? Porque o governo tem muitas ferramentas, né, de atratividade, a própria ação, essa ação dos golpistas também vai afastando, né, as pessoas. Então, assim, nossa, o governo Lula, assim, ele tinha uma expectativa de um Congresso muito difícil. O Congresso, ele é muito conservador e acho que vai ser difícil avançar em pautas culturais, em pautas sociais, mas para a estabilidade do governo Lula, a gente viu na eleição do Rodrigo Pacheco que essa
a força toda da extrema-direita nas redes sociais, ela não pesa nada no sistema do funcionamento do sistema político. Ou seja, se a gente viu um grande apoio, uma grande força lá do Marinho nas redes sociais, né, e dos bolsonaristas, não repercutiu na eleição do Senado. Por quê? Porque daí sim o governo Lula e o Lula, eles sabem lidar mais com o sistema político brasileiro. O governo demonstrou, e provavelmente vai ter ainda mais senadores, mesmo alguns que votaram no Marinho. Eu acho que a mensagem foi essa, assim, que o governo ele não vai poder usar a desculpa de ter um Congresso adverso, né? Então isso vai até complicar um pouco a situação com a relação do governo, porque quando baixar essa poeira desses episódios e começar a cobrança mesmo do governo, ele vai ter apoio no Congresso, né? Não digo para fazer medidas muito radicais, mas ele para governabilidade, e isso vai até aumentar a responsabilidade do governo, que vai poder usar a desculpa, como até o Bolsonaro usava, de não ter o apoio do Congresso. O governo Lula, não digo para todas as medidas, mas ele não vai ter essa desculpa de dizer que o Congresso é contrário. Só para informar, que o Rodrigo Pacheco, então, reeleito o presidente do Senado com 49 votos, ele que é do PSD, e Rogério Marinho, do PL, teve 32 votos. Já o Arthur Lira, do PP de Alagoas, somou 464 votos de 513 deputados federais. Ele concorreu com o Marcelo Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, e também com o Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Encerra aí, Edinho. O que eu queria só complementar, contextualizando o que o professor disse, na minha visão, que eu observo que o Arthur Lira, ele foi um divisor, um articulador, ele foi um peso, e a contratempo também ele foi um contrapeso, por saber dosar as medidas, por muitas vezes até em alguns momentos frear atitudes, né, do próprio governo, a outros momentos, né, o governo anterior, eu digo, a outro momento até mesmo chancelar apoio para que algumas medidas, algumas coisas pudessem avançar. Eu acredito que essa manobrabilidade que ele faz dentro da articulação, né, da Câmara dos Deputados, isso coloca em evidência como um articulador, né, uma pessoa que sabe ponderar entre os dois extremos, um estrategista, um bom negociador, e que trouxe passividade, né, à casa, de uma certa forma, assim, talvez como nós não tínhamos visto nesses últimos anos, a casa de forma pacífica, vamos dizer assim, claro, com seus movimentos, mas sem envolvendo-se em grandiosos escândalos e não sendo ela protagonista de teatros de grandes decisões. Participou, contribuiu, executou, e agora consegue também, né, aglutinar todo esse número, né, expressivo aí de deputados ao entorno. Eu acho que o professor disse muito bem, sem sombra de dúvida é alguém para poder observar, é alguém que vai se notabilizar, sem sombra de dúvida, que pode ser um protagonista para o futuro, né, do teatro presidenciável do país. Professor, obrigado pela participação e o seu destaque final aí. Não, eu acho que nós ainda estamos vivendo no pré-carnaval e ainda temos esses desdobramentos, tá? Não tanto mais do 8 de janeiro, mas agora dessas entrevistas do senador, então ainda nós vamos ter uma folguinha. Eu acho que os suspeitos que é a partir de março, abril, né, que deveremos cada vez mais então trazer a pauta do governo, né, dos governos estaduais também, e já começando um pré-calendário municipal do ano que vem, mas ainda não começou bem o ano da política. Então vamos estar na expectativa para ver, porque é suspeito que todos os governos encontrarão extremas dificuldades pela situação brasileira, pela guerra lá na Ucrânia, que sempre traz desafios internacionais. Então eu acho que bem o ano bem não começou, estamos ainda vivendo uma ressaca de tudo isso e espero que desse ano pelo menos não tenha possível ganhar algum título. Obrigado, professor, pela participação. Obrigado, professor. Até uma próxima. Isso, muito obrigado, professor. Sucesso para você. É delicioso passar esses momentos junto contigo, aprendendo tanto, expandindo, né? Nós tínhamos uma pauta definida, mas nós tínhamos que tecer esse formato de perguntas para poder explorar esse capital que nós temos tão perto da gente aqui na sociedade caxiense, um capital de conhecimento tão grande que é você, né? E que o Colorado faça aí um campeonato positivo para poder fechar com chave de ouro.
Legal, um abraço. Valeu, professor João Inácio, cientista político. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Mari Mazzocchini, também o Luiz Bolsoni, a Cristiana Reck. Obrigado pela audiência aqui na nossa live. Lembrando que o professor falou do Internacional, que volta a campo amanhã às 8h30 diante do Novo Hamburgo. Também tem Caxias Esportivo em campo no Centenário às 4h e às 6h30 Ipiranga e Juventude. No Gauchão, hoje teve Grêmio 3, Aimoré 0. Grêmio é líder com 15 pontos. Em segundo, Internacional com 8 pontos. Uma pequena diferença de 7 pontos. Em quinto, Juventude com 6. E o sexto colocado do Caxias com 5 pontos. Edinho Soares, para encerrar, o seu destaque final. Um grande abraço a todos, né? Muito obrigado, gente, né? Até por essa experiência dentro da plataforma do Instagram, né? Um abraço a todos que participaram, todo mundo que ficou junto com a gente. Obrigado mais uma vez ao professor, obrigado a você, Ivan Garaboto. E vamos seguindo acompanhando esses desdobramentos. O professor, ele falou muito correto. Nós vamos aguardar pós 100 dias, pós-carnaval e fechamento de 100 dias de governo. Vamos começar, acho que a população brasileira vai começar a olhar e querer ver os resultados que virão. E já vamos sentir, né, também os efeitos das medidas e atitudes que esse governo tomou. Tem muita coisa, né, para nós acompanhar, a gente vai acompanhando ao longo dos próximos programas. Valeu, Edinho, valeu, professor, valeu a todos que nos acompanharam. Retornaremos em breve com mais uma live, o Fora do Ar, Bastidores da Notícia, 7h56, temperatura em 19 graus. Aquele abraço e até a próxima.